Boa noite. É um prazer enorme a gente estar aqui novamente juntos, é tão bom. Eu já me sinto um pouquinho daqui. Da próxima vez, pode me apresentar que eu também sou um pouquinho daqui? Eu acho que eu me sinto que eu sou um pouquinho de todos os lugares que eu passo, porque eu acho que aonde a gente fala de Jesus é a nossa casa, né? Então, eu acho que sempre a gente vai se sentir dessa forma. Hoje eu trago um tema que acho que ele é muito significativo nas nossas vidas, porque em algum momento nós podemos ter paralisado em função da falta do perdão ou da falta do auto-perdão. Ou então nós podemos ainda estar paralisados porque a ausência do perdão e do auto-perdão nos gera esse sentimento, né, de uma certa paralisia nas nossas vidas. Então, para continuar, porque também é uma psicografia, né, uma psicografia bonita que Joana nos traz, ela realizou no Caminho da Redenção em 2005. Então, olha o que ela fala. Ela diz: toda vez em que a culpa não emerge de maneira consciente, são liberados conflitos que a mascaram, levando a inquietações e sofrimentos sem aparente causa. Então ela vai nos dizer, todas as vezes que a culpa ela vem não nesse processo da gente entender do como ela acontece, aparecem conflitos que se coligam a essas questões que muitas vezes nós nos deixamos envolver, quer por alguma coisa que a gente tenha feito ou alguma coisa que a gente sinta que deixou de fazer e devíamos ter feito, e temos dificuldade muitas vezes de aceitar que na fase que nós nos encontramos no planeta, ainda vamos fazer escolhas que nem sempre são os resultados aos quais a gente gostaria que fosse, porque ainda escolhemos por ações equivocadas, porque ainda escolhemos por dificuldade de discernir aquilo que é o certo, ou porque ainda escolhemos porque temos certos vícios de atitudes, de comportamentos, que às vezes conseguimos, vamos dizer, controlar, outras vezes não conseguimos e repetimos. Então, há diversas possibilidades pelas quais a gente ainda acaba fazendo escolhas que a gente julga que o resultado não é pertinente ao que desejamos. Então ela vai dizer, de alguma forma esses conflitos eles saem através de outras sintonias que a gente vai fazendo na vida, porque a culpa nos coloca num certo estado. E muitas vezes a gente vem de contextos religiosos diferentes, de outras encarnações, ou mesmo dessa mesma encarnação, de que a culpa ela é necessária como uma redimissão. Então, às vezes, a gente confunde nos sentirmos culpados e achamos que se a gente não se sentir culpado, a gente não se redime daquele ato que a gente cometeu. Então, que a culpa faz parte, né? E confundimos a culpa com, vamos dizer, revermos que aquilo que a gente fez não foi bom. E muitas vezes nos estagnamos. De que forma a gente muitas vezes fica paralisado nela? Por exemplo, se a gente cometeu um ato ao qual a gente achou que foi muito ruim aquilo que a gente fez, muitas vezes a gente começa a boicotar a nossa própria felicidade porque achamos que não merecemos ser felizes. Então, eu vou dar um exemplo simbólico. Muitas vezes uma pessoa que um dia escolheu fazer o aborto acha que, por exemplo, não merece ter outro filho. Então, muitas vezes isso gera até uma dificuldade. E quando tem outro filho, fica sempre sentindo que precisa fazer por aquele filho muito, porque de repente um dia fez uma escolha por uma inconsciência ou por ainda não ter estabelecido internamente o verdadeiro valor que a vida tem. E nesse equívoco acaba fazendo uma escolha e por isso condena toda a sua jornada evolutiva aqui no planeta, porque paralisa naquele lugar achando que ela própria tem que criar a sua autopunição. Então a culpa ela se interliga com essa punição que a gente pode causar ao outro ou que a gente pode causar a nós mesmos, né? E Joana continua, todos cometemos erros e muitas vezes eles são
arquivados no inconsciente, antes mesmo de uma análise para entendermos o que causamos a nós mesmos ou ao outro. Então, ela está, em outras palavras mais bonitas, tentando dizer aquilo que eu estava trazendo, né? Muitas vezes nós arquivamos isso. E às vezes só lá na terapia, só num processo de autoconhecimento, a gente vai descobrir que o que nós estamos fazendo é um boicote à nossa possibilidade de merecermos algo melhor. Às vezes ficamos num relacionamento abusivo porque fizemos uma coisa que achamos que a forma da gente se retratar é sofrer. Então é interessante porque mesmo que a gente esteja aqui diante de uma plateia 100% espírita, né? Porque pode ter alguns visitantes, algumas pessoas que vêm aqui estudar, mas são católicas ou são de qualquer outra religião, mesmo sendo espíritas, temos um sistema operacional que muitas vezes nos coloca nesse lugar dessa crença de que precisamos ser punidos ou estamos sendo punidos. Então, por exemplo, se fazemos algo, muitas vezes temos um certo receio da retaliação, né? Ai, meu Deus, o que eu fiz foi horrível. O que vai me acontecer agora? E ficamos esperando, né? O que a vida vai nos trazer de volta para que a gente possa pagar aquilo que a gente acha que a gente fez. Então, isso é um princípio básico do Espiritismo. Nós entendermos, né, através da codificação, Kardec é muito feliz quando ele traz certas falas, né, dentro das passagens dos livros, que a partir da passagem de Jesus aqui na Terra, ele veio para nos trazer, nos apresentar um outro Deus, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que nos acolhe, um Deus que nos entende e que o processo de evolução não é um processo de débito e crédito, não é um livro de caixa, né? Quem aqui é da época do livro de caixa? Tem uma parte que não é, né? Mas tem uma parte que é. Aquele livro do caixa, né? Que a gente põe o débito, o crédito, débito e o crédito. Então, o processo do evolutivo, a gente não retorna para pagar. Nós retornamos para continuarmos aprendendo aquilo que ainda não aprendemos dentro da vida passada. Então, esse convite ou reconvite, né? Poderíamos até chamar assim, não sei se é apropriado, mas nada mais é do que uma continuidade educativa para que a gente possa entender, crescer, compreender, amadurecer como espíritos imortais que somos, dentro dessas possibilidades de desafios que a vida nos promove, que nós chamamos de dor, né? A dor é um desafio que a vida nos promove para que a gente possa muitas vezes ser impulsionado a certas transformações. Então é muito importante, né, penso eu, quando a gente lê e estuda o Espiritismo, que a gente entenda essa máxima, né, que a gente não veio para pagar nada, porque se assim fizermos, se assim for a nossa mentalidade, nós podemos ficar paralisados na culpa. E à medida que a gente entende que o processo ele é dinâmico, inclusive até as experiências, né? Porque numa época mosaica a gente tinha essa visão, a gente, eu digo porque provavelmente nós estávamos todos lá, né? Provavelmente, né? Então, numa época mosaica, onde a gente tinha essa visão do olho por olho, dente por dente, aqui se faz, aqui se paga, ela foi completamente reconfigurada, né, reescrita, não porque Moisés estava errado, mas sim porque era uma época onde as pessoas só entendiam daquela forma, mas Jesus traz, pós esse período, para que a gente consiga perceber essa capacidade que nós temos de fazermos novas escolhas melhores à medida que a gente vai vivendo certas experiências, né? Então, quando trazemos à consciência o que fizemos, um ato, uma escolha, né? Nós vamos poder identificar os sentimentos e mais fácil poder achar uma forma de lidar com o ocorrido, evitando assim desenvolver as inquietações e sofrimentos. Desculpa, tá dando um reflexo aqui, por isso que eu tô lendo ali, mas tá tudo bem, por isso que eu leio aqui, mas eu uso um pouquinho de óculos e o reflexo da luz eu não consigo enxergar. Então, quando a gente traz a consciência, por que eu escolhi colocar em azul a consciência, né? Porque muitas vezes nós fazemos coisas e colocamos embaixo do tapete.
e muitas vezes mascaramos e nem queremos tocar aquelas coisas que a gente fala assim, não quero falar sobre isso. Né? Quando alguém pergunta, mas então, não. E muitas vezes nós usamos uma técnica que é muito conhecida, mas que a gente precisa revisitar isso para ver se realmente ela é adequada, que é dar um tempo. Então, nós achamos que o tempo pode resolver as situações. Então, muitas vezes, aquilo que a gente realizou que não foi muito bom, o que a gente faz? A gente não conta para ninguém, né? Dá um tempo, o que é possível abafar, a gente abafa, se alguns sabem, ninguém comenta, e a gente pensa que passando o tempo e a gente nunca mais precisando entrar em contato com aquela história, aquela memória, aquele passado, que isso se dissipa e a gente vai fazendo coisas novas e a gente vai esquecer aquilo. Até que um belo dia, algo que tem coligação com aquilo, ou uma pessoa, né, que depois de 40 anos a gente encontra e que essa pessoa estava envolvida naquela questão e a gente sente algo como se a gente estivesse vivendo exatamente aquele minuto daquilo do ocorrido, aquele mesmo sentimento, e aí a gente percebe que na verdade nunca aquilo foi esquecido dentro de nós, apenas a gente colocou embaixo do tapete, metaforicamente, mas assim, a gente deu essa abafada, mas nunca resolvemos. Então, a proposta, sempre para que a gente possa perdoar e se auto-perdoar, é não utilizarmos a técnica de colocarmos embaixo do tapete. Acho que é muito apropriado dar um tempo no sentido, precisamos respirar, precisamos de um fôlego, precisamos nos aquietar, precisamos utilizar o bom senso, trazer a consciência. Então o tempo ele vem no sentido de nos apaziguarmos e meditarmos sobre o ocorrido, e aí a gente, tanto do que o outro fez para nós ou de algo que a gente tenha feito, e aí então a gente pensar de que forma nós podemos lidar com aquela situação. Talvez a gente pode pedir desculpa, talvez a gente tenha conserto e a gente possa refazer aquilo e mudar, refrasear. Se ofendemos alguém, a gente pode voltar e dizer para a pessoa que não foi a intenção, o que foi a intenção, mas que agora você repensou sobre sua intenção e percebeu que ela está equivocada. Então, assim, às vezes a pessoa em questão já desencarnou, mas a gente pode conversar com ela no mundo espiritual. Então, a gente vai ter a percepção de que forma, porque se a gente não trouxer a consciência, em algum momento nós poderemos ser surpreendidos por esse algo que está escondido lá dentro em nós, e isso vem à tona. Então a gente pensa, eu perdoei aquele primo que fez algo para mim, etc., até o dia que eu encontro ele. Então eu fico evitando, ele vai numa festa, eu não vou. Ele vai ali, né? A gente fica sempre sabendo, quando alguém que não gosta, alguém sempre liga, fulano vai. E a gente vai evitando, até que um dia, não tem jeito. Tá lá um velório, um casamento, uma coisa que os dois vão. E aí a gente percebe, quando olha, que nada mudou. Que a gente continua mantendo o mesmo rancor, o mesmo sentimento, dá aquela vontade de chorar. E isso não resolveu. Então a gente vai tendo essa percepção que não é o tempo que resolve, né? É a gente se colocando diante daquilo e meditando sobre isso, entendendo, eu até diria, aplicando o evangelho no ocorrido, aonde se encaixa o perdão, aonde se encaixa entendermos a limitação de cada um, inclusive a nossa, que vai fazer com que a gente consiga realmente passar por situações dolorosas e isso poder não ser deletado dentro de nós, porque eu acho que isso é inviável, mas sim diluir dentro de nós. E isso, né, diluir a um ponto que a gente fica super confortável com a situação que aconteceu e isso passa, né? Se a gente não trouxer a consciência, com o tempo a gente desenvolve inquietações e sofrimentos. A gente pode trazer isso em sonhos, porque o inconsciente fica trazendo de volta, né? A gente pode criar nisso um tipo de transtorno. Por exemplo, a gente pode passar a ter um certo medo de ir em lugares, medo de encontrar, medo de circunstância, medo de ser descoberto, né? E isso é bem normal, a gente vê em filme, mas o filme retrata muitas vezes circunstâncias que acontecem, né? Então, isso pode ser desenvolvido. Então, nós estamos nesse momento, nessa era, né, desse convite para o autodescobrimento, né?
Então a gente vai ter essa percepção hoje dentro das palestras espíritas, o quanto é dito sobre essa questão do autoconhecimento. Apesar que Kardec já falava isso há 150 anos, mas a gente ainda olhava num contexto muito mais às vezes para fora, de solicitar aquilo que a gente precisa, do que entender que está dentro. Nós precisamos fazer esse mergulho para que lá dentro a gente encontre esses recursos aonde a gente vai poder lidar com as nossas dores, né? Bom, essa famosa transição planetária, esse autoconhecimento, nada mais é do que esse convite para esse olhar interno. Então, tudo isso que vem chamando, né, a reforma íntima, né, reforma íntima já até ficou velho, né, mas as últimas 2 décadas, a reforma íntima era alta do que se falava, a gente tem que fazer uma reforma íntima. Aí todo mundo ficava assim, ó, que maravilha, mas como é que reforma? Né? De que jeito eu me autoconheço, né? Aonde eu busco, né? Então, hoje, já muito mais difundido, a gente ouve-se muito mais nesse famoso mergulho. Eu preciso desse mergulho, né? Esse anúncio dessa nova ordem, desse novo período, dessa transição tão falada planetária, eu acho que nada mais é, né, do que esse clamor de nós precisamos nos autotransformar, porque o planeta vive esse momento, talvez pelos astros, talvez porque é a transição da Terra, talvez porque esse é o planejamento divino, mas há um chamado de que a gente precisa ter esse olhar interno, né? Então, quando a gente pensa em se auto-perdoar ou perdoar o outro, como a gente vai poder fazer isso se não houver esse olhar interno? Se a gente não for lá dentro buscar aquilo que a gente sente, e nos identificarmos com aquilo, né, percebermos que existe dentro de nós, para que a gente possa, dali para frente, buscar trabalhar. Porque senão ficam apenas palavras, né? Palavras que a gente diz, claro que perdoei, porque a gente não quer ficar mal na fita, a gente não quer que os outros pensem que nós somos rancorosos, nós somos espíritas não guardam rancor, né? Então, assim, a gente cria umas certas ilusões e fantasias que não são realidades, né? A realidade é que se nós não soubermos lidar com as nossas emoções, abrigaremos certos sentimentos autodestrutivos para a nossa imunidade, podemos adoecer, é a famosa doença psicossomática, destrutivos para o nosso próprio sistema imunológico, que vai ser afetado, para a nossa vibração, que entra num outro estado, né? Quando a gente entra nesse estado de culpa ou de não perdoar o outro, a gente vibra num outro lugar, a gente vibra numa perseguição ao outro, vibra desejando coisas que não são boas ao outro. Então a gente sai desse contexto que a gente tanto busca do famoso equilíbrio, e começamos a navegar em águas muito violentas, muito que não vão nos acalentar, e sim vão nos gerar muito dissabor, muita dificuldade de vivermos com a gente mesmo, né? Então nós estamos vindo de uma realidade cultural onde nós aprendemos a colocar sempre os nossos sentimentos embaixo do tapete. A gente vem de uma realidade onde a gente não é criado para a gente se colocar. A gente não se sente motivado a, por exemplo, assim, quem aqui se sente motivado a dizer assim, nossa, eu sou tão egoísta, levanta a mão. Ninguém levantou. Ninguém aqui é egoísta. Alguém é mentiroso? Não. Todos nós, de alguma forma, somos egoístas, né? Mas o quê? A gente não nasce numa sociedade onde dizer as nossas dificuldades seja uma coisa normal. Nossa, a gente não volta para casa, a gente volta para casa e fala assim, nossa, hoje no trabalho eu fiz um negócio super legal, o pessoal me valorizou, foi maravilhoso. A gente conta para todo mundo, põe na internet. Mas a gente não volta e fala, nossa, hoje eu tive um ato, eu fui tão desagradável, eu fui pique, eu fiquei espetando meu coworker lá, porque ele falou um negócio que eu fiquei com inveja dele, aí eu fiquei dando uma perseguida nele. A gente não assume assim. A gente tem dificuldade, a gente coloca nossas emoções embaixo do tapete e ficamos apenas apresentando o que a gente acha necessário para ser amado. Então, quer ver? Isso me lembra o relacionamento. Quando a gente conhece uma pessoa a nível amoroso para se relacionar, a gente conta os nossos defeitos logo de cara e fala, olha, se você for namorar comigo, você tem que saber logo. Ih, eu sou chata, tenho umas manias, ih, sou perfeccionista, arrumo muito gaveta, ninguém conta.
A gente conta, eu adoro dançar. Você gosta de futebol? Ih, adoro futebol. Você não tem noção, eu não saio do futebol. Assista, nossa, o golfe o dia inteiro na televisão. A gente vende um peixe que a gente acha que é adequado a agradar o outro e assim a gente pesca. Só que, na verdade, isso não tem a gente não consegue fazer isso por muito tempo, né? Em algum momento a gente se revela. Alguns se revelam depois que casam, quando é rápido. Outros se revelam quando ficam noivos. Outros se revelam quando vão morar junto, né? Ou quando ganha mais intimidade. Porque não tem como dar sustentabilidade para aquilo que a gente não é. E é muito custoso mantermos uma aparência daquilo que a gente o tempo todo acha que o outro vai nos amar, a gente sendo aquilo. Mas a gente vem de uma cultura, né? Eu não estou dizendo da brasileira, eu acho que isso tem uma ligação com o planeta, né? Na situação que nós humanos vivemos, de uma necessidade muito grande de ser aceitos. E a gente tem muito medo de fazer feio na fita. Assim, de mostrar que a gente, né? Nossa, eu ainda conto uma mentirinha. Nossa, eu ainda dou uma exagerada. Né? Eu contei a história, mas né? Aí quando o outro vai e te corrige, você fica todo sem graça. Não, mas é assim, aí você ainda fica tentando. Não, você está dando uma exagerada, não foi bem isso, eu estava lá. Então, assim, a gente ainda tem coisas a viver. E são óbvias. Por que nós temos? Porque nós moramos no planeta Terra. Nós já sabemos que o planeta Terra se encontra num patamar de um processo, eu vou chamar de inicial na evolução do humano. Nós não estamos lá no finalzinho, nós estamos no começo. Isso vai denegrir a imagem humana? Não, não tem problema nenhum. Todo mundo tem que fazer o primário para chegar na faculdade. Faz parte. Mas eu acho que de uma forma, eu acho que culturalmente nós somos educados de uma forma onde todo mundo quer estar na faculdade, ninguém quer admitir que fez o primário e o ginásio. Então ninguém quer estar no ginásio, todo mundo quer sempre, né, estar melhor até que o outro. Porque quando um conta que fez isso, a gente já conta que, nossa, eu fiz, né? E a gente vai nesse processo. Então, isso dificulta muito o autoconhecimento. Pela dificuldade da gente assumir quem nós somos, ou estamos, né? Que seja. Bom, aonde ajuda a psicologia, aonde a ajuda era a psicologia, era uma era de doidos até então, né? Porque a psicologia agora, nas últimas 2 décadas, que virou um instrumento, uma ferramenta de possibilidades para ajudar as pessoas a se autoconhecerem, como tantas outras também. Mas até então, ninguém assumia, nem que ia, escondido. Porque eu não estou doido, né? Então a gente tinha essa percepção de se autoconhecer como uma coisa, quem vai lá é porque reconhece que tem problemas. Como se alguém não tivesse problemas, né? Mas nós criamos essa ficção ou ilusão de que não temos, né? Então, ao contrário de antigamente de buscar uma ajuda ser algo extremamente importante, a gente colocava isso como, não, fulano precisa, eu não, né? Então, nós fomos educados a esquecer, isso eu já falei, que o tempo resolve, que tudo passa, que não precisamos fazer nada, porque fazer dói e nós normalmente corremos do que dói. E vai ter que enfrentar, vai dar trabalho. Não, acho melhor não. Vamos deixar para outra vez. Outra vez a gente fala sobre isso, né? A gente tem dificuldade de enfrentar. Porque a gente sabe que enfrentar é um pouco de desnudar, né? A gente está se desnudando, né? Quando a gente se desnuda, a gente está enxergando uma realidade sobre nós que às vezes a gente não gostaria de enxergar. E eu acho isso interessante, porque se todo o processo da evolução é justamente nós irmos eu vou chamar de nos autoconhecendo para nos lapidarmos e irmos fazendo escolhas mais amadurecidas como espíritos para nos purificarmos num momento tal, se a gente não entrar em contato com as dificuldades para a gente poder trabalhá-las para chegar nesse lugar, de que forma nós pensamos que vamos fazer isso, né? Se nós não entrarmos em contato com as nossas necessidades de transformar certas atitudes, comportamentos, pensamentos, etc. e tal, como a gente vai fazer esse processo? Por isso, a reforma íntima, o autoconhecimento ficou tão longe. Porque para ser feito isso, há uma necessidade desse desnudar, desse olhar no espelho, que seja.
né? Esse reencontro com a gente. Quem nós somos? Agora, como fazer isso? Agora, nesse momento, alguém me diz uma coisa, como eu me senti? Né? Porque espírita não pode ter raiva. Como que vocês fazem quando alguém pisa no dedão de vocês? Então eu fiquei chateado. Não tive raiva. Raiva é coisa assim para quem não é evoluído. Fiquei chateado. Eu fiquei muito chateado. Fiquei, tremendamente chateado. Mas às vezes a gente nem assume que teve raiva. Mas você ficou com raiva? Eu pergunto, você ficou com raiva? Não, eu fiquei chateado. Não, mas quanta essa chateação? Porque um pouquinho depois já é raiva, assume, fiquei com raiva. Porque aí, quando eu assumo, eu posso ir no ponto e falar, poxa, mas como é que foi? Será que foi sem querer? Por que eu fiz, né? Eu entro em contato. Mas quando eu não entro em contato, não é raiva, eu só fiquei um pouquinho chateado, mas já passou. Até a próxima alfinetada que eu puder, uma oportunidade que eu tiver lá de pisar na pessoa, no dedo da pessoa também. Então, eu vou automatizar essa pisada lá no dedo, a alfinetadinha lá no outro, porque talvez em nenhum momento eu assumi o que eu senti foi que eu fiquei com raiva. E da onde vem a procedência disso? Puxa, talvez porque eu não entendo ainda que o outro ainda às vezes diz coisas e ele não é delicado, ou ele falou alguma coisa que me ofendeu, ou o que seja. E se eu não desnudo isso, eu não me autoconheço. Eu estou sempre colocando máscara, fazendo como chama mesmo que a gente põe no drywall? A massa, né, que a gente... a massa, né, que a gente fica pondo no drywall para ficar tudo bonito. Olha ali, tudo arrumadinho, pintado, né? A gente está sempre maciando para parecer uma outra coisa que, na verdade, a gente não é. Mas será que a gente vai olhar para dentro e vai se achar horrível, um monstro? Não é essa a questão. Porque ninguém está aqui para botar estima lá no chão. Esse não é o meu objetivo. Mas a gente vai olhar para aquilo que precisa ser trabalhado. Para aquilo que precisa de atenção em nós. E se nós não identificarmos, a gente nem sequer vai dar atenção naquilo. A gente identifica, nossa, não é vulgaridade, mas a gente identifica a celulite, a ruga, né? Uma rugazinha, a gente corre lá, tem que renovar o botox, né? Ou tem que fazer, né? Tirar o queijo para diminuir, né? A gente fica preocupado com certas coisas. Mas a gente muitas vezes não vai olhar na minúcia qual o verdadeiro sentimento eu tive em certa ocorrência e o que eu preciso fazer para entender, ampliar isso, né, e ter uma outra compreensão desse ocorrido, né? E às vezes a gente se apega em circunstâncias tão pequenas que nos distraem tanto, que são tantas coisas da matéria, né? E não valorizamos ter esse olhar. Acho que isso é muito cultural, porque acho que não fomos criados com esta, né? Isso não foi ensinado na escola, que a gente tem que se olhar para dentro, que a gente tem que aceitar o outro como ele é, né? Nós temos essa dificuldade. Então, como a gente também não aceita o outro como ele é, a gente tem muito medo do outro também não aceitar a gente como a gente é. Então, o outro finge que não é, eu também finjo, e fica todo mundo fingindo que está bem, que está feliz, né? É mais ou menos isso, não é? Eu estou saindo do perfil, se eu tiver, vocês me corrijam, eu volto. Porém, os conflitos internos, eles não querem nem saber da história do tapete. Eles fermentam, crescem e precisam sair de alguma forma, por alguma fresta, para nos despertar. Aí vem a dor. Aí vem a dor. A gente vai negligenciando, vai botando embaixo do tapete, não lida com nada. Mas nós sabemos que nós atraímos, esse é o sistema operacional da evolução. Então, nós atraímos por sintonia circunstâncias que vão nos despertar para aquilo que a gente não vê. Então, automaticamente, aquilo volta no sentido de nos acordar. Olha para isso de novo, dá atenção novamente, né? Então, muitas vezes nós somos parados, quebramos a perna, temos que ficar 30 dias pensando. Daí a gente fala, a perna, poxa, eu não vou ganhar dinheiro. Mas aqueles 30 dias, eles são fantásticos para que eu possa meditar um pouco sobre minha vida, os meus valores, o que está acontecendo, e isso pode ser transformador. Isso é um pequeno exemplo, eu não estou dizendo que se encaixa para todos, mas estou dizendo, são circunstâncias, como um exemplo que a vida vai nos trazendo, nos apresentando, né, uma doença, uma perda de um trabalho, algo que gere um movimento e a gente precisa olhar para dentro. Sempre precisa ser no alerta?
A gente sempre precisa ser convidado assim, veementemente convidado? Ou será que a gente tem outros processos de poder olhar para dentro que não é apenas pela dor, né? Porque a dor é um processo utilizado por nós humanos na fase que a gente se encontra. Ela é necessária para a gente despertar. Ela é ótima, ela é um desafio. Eu não estou dizendo que ela é gostosa, eu disse que ela é ótima. Não é gostoso ficar doente. Não é gostoso perder emprego, né? Mas quantas vezes a gente cresce porque a gente estava acomodado numa função que a gente pouco produzia, né? A gente estava ali meio estacionado e de repente perdendo emprego, a gente se descobre, vai fazer um outro curso, a gente começa a fazer uma coisa que a gente ama, se torna produtivo, a gente enganja de novo com a vida, a gente rejuvenesce. Então a gente vai perceber que certas dores no sentido de conflitos, de problemas, elas nos revigoram, apesar de serem desafiantes, né? Mas a gente muitas vezes vai crescer, vai amadurecer e a gente percebe isso na gente, percebe isso em outras pessoas diante de uma circunstância que a gente chama de dolorosa, né? Então a gente vai ter a percepção que a dor, ela, ao contrário de imaginar que ela é um castigo, né? Porque quer ver um exemplo por que a gente acha que a dor é um castigo? Quando acontece alguma coisa a gente fala, por que eu? Alguém já falou aqui por que eu? Ótimo. 1, levantou a mão. 2, gostei. Tá bom. 3, tá aumentando, tô gostando. Claro que a gente já falou, por que eu? Porque agora eu não mereço, é injusto. É castigo. Eu tô sendo punido por alguma coisa que eu fiz. Devo ter... Nossa, essa é demais, gente. Eu vou contar, não sei se vocês ouviram. Eu devo ter colado chiclete na cruz. E tinha chiclete naquela época, eu nem sabia disso. Então a gente está, ó, quando a gente fala isso, nós estamos pagando. Olha a ideia do pagando. O quê? Chiclete a gente não sabia, mas pedrinha tinha. Pedrinha, joguei pedra, já fiz um bocado de coisa. Olha, a criatividade ela vai enorme. Então, nós nos coligamos com essa ideia. E, poxa, quando vem a dor, não estou dizendo que a gente deveria, eu estou adorando que eu estou vivendo esse câncer, coisa. Não, mas eu estou vivendo esse câncer com consciência, eu estou acordado, estou aproveitando cada momento do que representa a quase morte, a ajuda das pessoas à minha volta, a tolerância, a resiliência que eu estou passando à doença e isso ser um processo, um salto quântico na minha encarnação, né? Na encarnação de todos nós. Então não é ser agradável, mas ser produtivo, se assim eu fizer, né? Porque se nós mudarmos essa visão do que representa a dor, a próxima vez que formos desafiados a ela, nós vamos ter um outro olhar, um olhar produtivo do que eu vou aprender com essa circunstância que a vida está me apresentando. E daqui, com certeza, eu vou sair uma pessoa melhor, se assim eu decidir. Ou então, eu gero um apego à dor e crio o quê? O sofrimento, né? Eu vou sofrer, não é porque é comigo, Deus não podia ter feito isso. Ainda fico questionando que Deus podia ou não. Como se eu ainda pudesse decidir, né? Não, deixa eu julgar Deus. Deus tem nada a ver, Deus errou o endereço. Então a gente ainda fica julgando, né? Como se fosse possível que Deus cometeu erros, né? Então assim, nós precisamos sair desse lugar de reclamação e sofrimento e nos encontrarmos para nos autoconhecer, para a gente poder se perdoar e perdoar o próximo, neste lugar de entender que tudo que a vida nos convida é para que a gente possa crescer. É vinda de um Deus misericordioso que nos oferece, através de toda essa conexão de energia, essa possibilidade da gente passar mais uma coisa que seja um reflexo das próprias escolhas que a gente já veio fazendo um dia na vida, para que a gente aprenda a nos tornarmos responsáveis pelas consequências e, com isso, passarmos a praticar melhores escolhas, né? Então a culpa ela é sempre responsável por vários processos neuróticos que devem ser enfrentada com serenidade e altivez. Joana de Ângeles vai dizer, né? Quando você não perdoa, o prisioneiro é você, né? Então,
essa serenidade e altivez, eu acho que ela é um convite do, como eu disse, o como. Só que ela falou em 2 palavras mais bonitas, né? Mas é o como, né? Com serenidade, com altivez, com resiliência. É o como eu vou enfrentar as situações, né? Então, como aceitar e lidar com os erros que cometemos sem desenvolver a culpa que paralisa e faz sofrer, com a serenidade e dignidade que Joana nos convida. Né? Ela está falando de altivez e está falando de serenidade, que é a mesma coisa no sentido de dignidade. Né? Então, olha lá, no Livro dos Espíritos, na questão 115, o Kardec pergunta aos espíritos, ele recebe a seguinte resposta: Deus criou os espíritos simples e ignorantes, isso é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si mesmo, né? de Deus. E então, quer dizer, nós nascemos simples e ignorantes, claro que vamos cometer erros. Nós nascemos para aprendermos, né? Então nós estamos progressivamente aprendendo. A grande coisa é utilizarmos os próprios erros que cometemos e os erros alheios para que a gente possa fazer melhores escolhas e não cometê-los. Né? Porque nós podemos aprender com nossos próprios erros e podemos aprender vendo o outro fazer e pensando, puxa, olha que resultado, esse resultado ele não é bom, né? Então eu não vou escolhê-lo, né? E através do quê? A gente precisa estudar, conhecer, saber, mergulhar, entrar em contato, né? Isso que representa o conhecimento. E ele continua, passando pelas provas, as dores, né? Que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos, são resilientes. Essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinada. Outros só suportam murmurando, reclamando, né? Sofrendo. E pela falta em que se desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então ele está dizendo, você pode aprender aceitando e falando, bom, isso está vindo para mim, isso é o endereço certo. O que é que eu vou fazer com isso? Então vamos lá. Eu vou buscar recursos. Ou então eu posso ficar nesse claim de, meu Deus, não é comigo, como é que pode? Isso é culpa do meu pai, se ele tivesse feito isso por mim, se a sociedade tivesse me ajudado, se eu tivesse nascido, não tivesse nascido nesse lugar sem recurso. E a gente vai terceirizando. Então, é uma escolha, percebe? Ele é bem claro no Livro dos Espíritos, né? Que eu acho isso muito favorável para a gente ter essa percepção, porque ele dá esse engajamento ao texto de Joana, dizendo, é isso, o que você vai escolher, né? E ele continua no céu e inferno. Isso, para mim, eu chamaria de uma rota dentro da obra de Kardec, para a gente ter essa percepção, onde encontrar isso, se a gente tiver dúvida do que está sendo dito, né? Então, lá no capítulo 8, no item 12, Kardec explica que a expressão sem saber, que a gente viu lá no Livro dos Espíritos, é como sendo sem conhecimentos nem consciência do bem e do mal, porém aptos a adquirir o que lhes falta. Então, a gente nasce simples e ignorante com uma possibilidade de. Então, a gente tem a possibilidade de conhecimento. Né? Mas, então, muitas vezes a gente julga o outro e fala, fulano é do bem, adoro fulano. E fulano é do mal. Nossa, fulano é totalmente do mal. O que é ser do bem e do mal? Né? Se todos nós estamos no mesmo planeta buscando, né? Alguns conscientemente ou outros inconscientemente, buscando um lugar ao sol do que é ser do bem ou ser do mal. Né? Então a gente vai perceber o quê? Que a ignorância ainda impera. Ignorância pela nossa ainda início de possibilidades na era humana. Né? Porque como estamos iniciando, ainda somos principiantes nesse uso daquilo que se chama consciência, que nós ganhamos à medida que entramos na fase humana. E esse uso, né, até a ciência vai dizer que a gente usa 5%, que
acredito que Einstein usava 8%, então até a nossa capacidade de consciência ainda é muito primária, né? Ainda utilizamos muito pouco. Então temos um avançar enorme de possibilidades a serem descobertas e à medida que a gente vai se desenvolvendo, isso vai se ampliando, né? Então o conhecimento ele é primordial para que esse desenvolvimento aconteça. E a sensibilidade, ganhar a sensibilidade através das experiências é a grande possibilidade de eu aprender. A gente sabe que a gente não aprende lendo, a gente aprende quando a gente pratica, né? Então, lendo é o conhecimento, nos dá essa possibilidade de reflexão. E desenvolvendo uma experiência na vida, quando amanhã acontecer alguma coisa lá de alguém pisar no pé, vocês vão lembrar, ixi, a Rosana falou aquilo lá, como era mesmo, onde estava lá em Kardec, o que foi dito? Pronto, aí a gente vai ganhar uma experiência, porque vamos praticar alguma coisa que está dentro do livro, né? E ele continua no Livro dos Espíritos, na questão 133 e 134. Aqueles que sempre seguiram o caminho do bem, igualmente necessitam das experiências corporais, utilizando do seu livre-arbítrio. Então ele está dizendo, todos nós vamos ter que passar pelas experiências, não tem ninguém diferente, né? Não existe uma ascensão. Então, por exemplo, Jesus é o espírito mais puro, né, que aqui já se apareceu na Terra. Mas Jesus fez sua trajetória também. Claro que não foi aqui, em outros planetas, mas ele fez também a trajetória. Todos faremos a trajetória de ganharmos experiência, né? Então, aqueles que escolheram o caminho do mal não ficarão eternamente nele, pois Deus não criou ninguém destinado ao mal eterno. Então, todos aqueles que ainda se praticam atos por ignorância, em algum momento essa ignorância vai ser resolvida. É uma questão de tempo, que é individual para cada um que vai fazendo suas escolhas, né? E na Gênesis, lá no livro 9, no capítulo 11, ele diz assim, todos procedem do mesmo ponto de partida, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais, que todos atingirão o grau máximo da perfeição com seus esforços pessoais. Então ninguém é melhor que ninguém. Todos estão em busca de algo no seu momento, a seu tempo, no seu ritmo, da sua forma, com a sua religião, com a sua visão, com a sua experiência. Ninguém está errado, cada um está buscando dentro do que é possível para aquela pessoa, dentro do que ele vê, dentro do que ele escolheu como rota nessa encarnação, né? Para que a gente não tenha esse sentimento de que ninguém sabe mais ou sabe menos. Então engasgou. Passou. Na Revista Espírita, no Jornal dos Estudos Psicológicos, como Kardec chamava, em 1863, em junho, isso está disponível na internet, lá dizem, Kardec vai dizer, poderíamos pensar que há queda moral para o espírito que escolhesse o caminho do mal. E aí Kardec completa, não há queda senão na passagem de um estado relativamente bom a um estado pior. Ora, o espírito criado simples e ignorante está em sua origem num estado de nulidade moral e intelectual, nulo, como a criança que acaba de nascer. O mal que faz infringindo as leis de Deus, abusando das faculdades que lhe foram dadas, não é um retorno do bem ao mal, mas a consequência do mau caminho que se empenhou. É o desconhecimento ainda de uma melhor escolha. Por isso a importância do estudo é grande, para que a gente adquira conhecimento de fazermos melhores escolhas e à medida que a gente vai praticando e percebendo o quanto nós nos sentimos bem em fazer aquela nova escolha, a gente vai perceber isso no corpo. Você come pelo desejo e você fica exausto. E depois você come com a consciência e você percebe que aquele alimento que você escolheu te dá energia. Então, se a gente come por desejo, a gente fica exausto. Feijoada, nada contra. Se a gente come com consciência, vegetais, a gente se sente no gás, né? Tomou bem, dá para fazer tudo, vamos andar, e de noite aguenta mais coisa, e aí feijoada, estamos mortos. Desejo, consciência. Então, em algum momento, a gente tem que fazer essa pergunta para a gente. Eu estou escolhendo agora pelo desejo ou pela consciência?
A minha consciência me diz, peraí, eu estou em dúvida, vai lá no Kardec. Estou em dúvida, vai em Jesus, no Evangelho. Estou em dúvida, vai no Google. O Google também vai te dizer se esse alimento é bom ou se não é bom, porque algum nutricionista, alguém lá vai te falar também. Então, nós sempre temos recursos de encontrar conhecimentos, dependendo da área que a gente vai buscando. Você pode ir na ciência, vai buscar lá o que os cientistas falam sobre aquilo, etc., que vai nos ajudar a ter discernimento. Mas sempre a gente precisa estar perguntando. Estou sendo movida, direcionada pelo meu desejo, que ele é limitado pelo nível de consciência que eu tenho, ou por algo que realmente eu já percebi no meu corpo, que quando eu faço, me gera uma diferença, me gera saúde. Então isso são as nossas atitudes, né? Quando a gente se enganja numa conversa maledicente e a gente fica ali naquela nuvem, na penumbra, e quando a gente fala de uma coisa tão gostosa, um projeto de fazer uma coisa boa, a gente senta junto, como é que nós vamos melhorar aqui o passe, e aí a gente se vê naquela sensação amorosa e gostosa de uma energia maravilhosa. E aí a gente começa a discernir quais são o tipo de assuntos, comida, envolvimentos, lugares que me mais condiz com aquilo que eu estou buscando para mim mesmo. Né? Tem coerência? Então, não é depois da primeira ou da segunda encarnação que a alma tem consciência de si mesma, mas sim, talvez, depois da 100ª, 1000ª, que a alma goza do seu livre-arbítrio, que a responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento da sua inteligência, está lá na Gênesis. Então, a gente não vai ficar puro nessa vida. Alguém tinha essa ilusão? Alguém? Você tinha? Quantas encarnações foram nessa área? Então não é nessa, talvez, né? Então ainda talvez não é nessa que a gente vai se purificar, né? Mas quantas forem necessárias, o nosso trabalho é o quê? É perseverarmos, é darmos continuidade, é termos foco, objetivo, agenda, organização mental, disciplina. Essas são as palavras que nos dirigem a fazer escolhas melhores, né? Então, todos os espíritos têm o mesmo meio de adquirir o conhecimento, através do trabalho, da produtividade. E o mesmo fim almejado, a perfeição. Então, à medida que nós vamos investindo, trabalhando em nós vamos adquirindo uma vida melhor, né? Então, ninguém se pode considerar irretocável enquanto no processo da evolução, Joana vai dizer. Porque estamos todos nessa mesma meta juntos, né? Mesmo aquele que segue realmente o caminho do bem está sujeito à alternância de conduta, tendo em vista os desafios que se apresentam e o estado emocional que a gente se encontra. Então a gente pensa, agora eu vou no centro 5 dias por semana, estou na reta, agora não falseio mais. E aí acontece alguma coisa e o avião muda o curso. E a gente dá uma rodada e, né, puxa o paraquedas, né? E aí, às vezes, tem que começar o caminho de novo. E a gente pode se perder. Então, ela está dizendo, né, não pensa que você, né? Porque se a gente pensar que a gente não vai mais falsear, qual o primeiro sentimento que a gente tem quando a gente falsear? Ou o outro? Culpa. Tem mais uma coisa. A gente fica decepcionado com a gente. Fala, não acredito. De novo. Eu já li 100.000 vezes esse capítulo. Estou fazendo outra vez. Não é possível. E essa decepção nos desencoraja ao próximo passo. Então, o crescimento, ele é uma espiral. Ele não é assim. Ele é uma espiral, onde a gente vai indo, né? Sai de um ponto e a gente vai crescendo, né? E vamos nos desenvolvendo. Há algumas quedas para fazer o espiral? Sim, mas a gente vai indo, nunca mais retornamos ao ponto de partida. Vamos crescendo, mas num certo espiral, né? Então, todos podem errar e isso acontece a miúde, tendo o dever de perdoar-se, não permanecendo no equívoco, ao tempo em que se esforcem para reparar o mal que fizeram. Sim, não é assim, eu fiz, isso mesmo, não tem nenhum problema, vamos fazer outra vez. Não, é ganharmos a consciência que aquela escolha não foi boa e sermos proativos a não repeti-la, aprendermos com a lição da qual a gente está vivendo a consequência, né?
Muitos males são ao próprio indivíduo feitos, produzindo remorso, vergonha, ressentimento, sem que haja coragem para revivê-los e libertar-se dos seus efeitos danosos. Isso é o autoconhecimento, revê-lo e libertar-se dele, né? Joana é fantástica. A terapia moral pelo perdão e autoperdão impõe-se como indispensável para a recuperação do equilíbrio emocional e o respeito por si mesmo. Essencial para uma existência emocional tranquila. Então a gente se respeita quando a gente faz essa busca, né? Todos têm o dever de perdoar-se, buscando não reincidir no mesmo compromisso negativo, desarmando-se dos cipós constringentes do remorso. Em face do auto-perdão, da necessidade de paz interior, inadiável, surge o desafio do perdão ao próximo, aquele que se tem transformado em algoz, em adversário contínuo da paz. Então, à medida que a gente vai tendo essa percepção da necessidade que a gente tem de se auto-perdoar, a gente vai tendo essa percepção da necessidade que a gente tem de perdoar o outro também, porque ele está na mesma jornada e na mesma dificuldade que eu também me encontro, né? Uma postura eficaz e rápida no processo do perdão consiste na análise do ato, tendo em vista que o outro, o perseguidor, está enfermo também. Como muitas vezes quando a gente escolhe, nós também estamos enfermos. Mediante esse enfoque surge um sentimento de compaixão que se desenvolve, diminuindo a reação emocional da revolta, do ódio ou da necessidade de revide, descendo ao mesmo nível em que o outro se encontra, que é a compaixão. Perdoa-te, portanto, perdoando também ao teu próximo, seja qual for o crime que haja cometido contra ti. O problema será sempre de quem erra, jamais da vítima que se depura e se enobrece à medida que perdoa, né? Então, gente, o que eu gostaria de deixar hoje como mensagem é que o perdão liberta a alma das amarras e do sofrimento. Então, vamos nos perdoar e vamos perdoar o próximo. Obrigada, gente. Desculpa se eu passei um pouquinho do...